Opa, falei. Seguinte, o vídeo de hoje é sobre como desenhar olhos. E sim, eu vou fazer um vídeo inteiro sobre como desenhar olhos. Seguinte, os olhos não só no estilo anime, mas como em vários outros estilos de arte, são elementos que mais chamam a atenção no rosto. E o que diferencia um personagem de outro, muitas das vezes, podendo ter formatos e tamanhos diferentes. Desenhar olhos parece um desafio muito grande para iniciantes e alguns desenhistas um pouco mais experientes. Mas pode ter certeza que não é tão difícil assim. Bom, chega de enrolação e vamos pro vídeo. Eu prometi não mais procurar. Bom, eu vou tentar simplificar tudo que eu vou falar nesse vídeo, ok? Então agora sim, vamos começar. Para desenhar olhos, você precisa de duas coisas. Uma esfera e... Cara, sinceramente deviam criar um nome para essas coisas. Mas enfim, juntando essas duas formas, você consegue um olho. Óbvio, só o esboço dele, mas isso já é uma porta de entrada para você entender como desenhar ele em qualquer forma e perspectiva. Fica tranquilo que eu já vou falar sobre perspectiva aplicada aos olhos, mas primeiro vamos continuar o assunto da estrutura. Como eu já tinha dito, juntando essa coisa aqui que eu não sei o nome, e com essa esfera você tem um olho. Ou quase isso. Mas não vem ao caso. Bom, você não precisa fazer o mesmo formato de olho para todos os seus personagens. Para isso você precisa saber modelar. Sim, modelar. Modelar os olhos é uma parte que pega muitos artistas iniciantes e me pegou quando eu tava aprendendo a desenhar olhos. E até hoje me dá uns bugs na mente de como fazer certas modelagens no olho. Mas modelar os olhos é basicamente mudar o formato dele. Exemplo, passar o formato desse olho para esse olho com um formato totalmente diferente. Entender bem a modelagem dos olhos é você entender que os olhos são partes que destacam a expressão do seu personagem. Tipo esse desenho. Se você olhar só a boca, dá a impressão que ela tá meio bárbara. Mas olhando tudo, ela passa uma expressão de muita raiva e julgamento. Entende? Desenhar olhos não é apenas desenhar, é passar uma emoção ao seu personagem, como o artista dessa personagem fez. Assim, gente, eu ia recomendar um artista que ele desenha muito bem os olhos, mas daí um cara, bloqueou o nosso X, o antigo Twitter. E esse cara que eu ia recomendar só tem conta lá, então quando o Twitter voltar completamente eu trago ele aqui pra vocês. Agora vamos pra parte de cor. Como vocês sabem, existem várias cores de olho, do branco ao preto, e tem um que a gente vai falar bastante, a heterocromia. Para fazer uma heterocromia com cores bem chamativas no seu personagem, é apenas dar uma olhada nisso aqui. Só que para você não pôr um arco-íris no olho do seu personagem, é bom você dar uma desaturada, ou seja, deixar as cores menos vivas, tipo assim. Mas não tem regra para isso, ou seja, você que sabe. Para aplicar a heterocromia, caso você tenha interesse, é de certa forma simples. Tem algumas formas de fazer usando a roda de cores, fazendo combinações como cores análogas, complementares e tríades. Mas para análogas e tríades que são usadas 3 cores, fica mais difícil. É sério, presta atenção e agita essa coluna. Bom, vamos lá. Eu junto a cor que fica no meio com a cor mais fraca dos 3. Tipo, se tiver um azul e um azul marinho, e um azul bebê no meio, entre o azul marinho e o azul normal, eu misturo o azul normal com o azul bebê, fazendo essa cor aqui, convertendo assim as 3 cores em 2, sendo uma cor para cada olho na heterocromia. Mas não muda muito porque é tudo azul e nem dá pra ver a diferença. Por isso eu desaturo o resultado da cor que a gente fez e misturo com o próprio resultado, dando assim uma heterocromia. Entendam, esse jeito que eu faço não é uma regra, não leve tudo que as pessoas falam como verdade absoluta. É apenas um jeito que eu vejo de fazer as cores análogas e tríades de forma que não fique muito exagerado e nem muito vazio. Bom, o estudo de cores é muito complexo, e por falar em complexo, coloca aí nos comentários qual é a sua maior dificuldade nos desenhos. Bom, eu não vou falar só em relação aos olhos em si, mas eu vou falar nele ao todo. Ou seja, eu vou falar o que a maioria dos artistas e comissionistas tem. Escolher olheiras. Olheiras. Mas eu não vou falar só de olheiras, mas como cílios e alguns detalhes nos olhos, para tentar trazer um conteúdo mais completo, mas ao mesmo tempo bem simplificado. Bom, começando pelos cílios. Os cílios são características bem femininas, e os olhos femininos são maiores. Por quê? Não sei, só fica mais bonito desenhar os personagens femininos com um olho maior mesmo. Mas voltando aqui, se reparar bem, os cílios que estão mais pro final dos olhos são mais longos, já os que estão mais pro lado do nariz são mais curtos, e muitas das vezes nem aparecendo. A parte dos olhos são obviamente divididas em 2 partes, a superior e a inferior. A parte inferior também tem cílios, mas já eu falo sobre isso. Vamos começar primeiro com a parte superior, a qual tem mais cílios. Como eu falei antes, a parte final dos olhos tem mais cílios do que as pontas iniciais dos olhos. A não ser que você faça a proeza de começar ao contrário, é só inverter tudo que eu falei. Mas enfim, não tem uma regra dizendo o jeito certo de fazer cílios. Mas eu vou apresentar os tipos de cílios que eu mais uso nos meus desenhos. Provavelmente essa daqui foi a que mais chamou atenção. Talvez seja por causa dos cílios inferiores, e é sobre isso que eu vou explicar agora. Não vou dizer que os cílios inferiores não têm importância, até porque se eu dissesse isso seria baita de uma mentira. Mas os cílios inferiores muitas das vezes são ignorados mesmo. E isso é totalmente normal, porque os cílios inferiores são muito mais curtos do que os de cima. Claro, você pode mexer no tamanho dele de acordo com o que você quiser, mas
Só tenta não exagerar muito, senão vai dar muito detalhe ao olho e vai ficar muito chamativo. O que eu vou falar agora não é uma lei a ser seguida, mas fica bem interessante e deixa os olhos com um detalhe mais minimalista. Que seria o seguinte, de 3 a 4 linhas curvas nos olhos representando os cílios superiores, e 3 linhas curvas representando os cílios inferiores. Repito, não é uma regra, lei, mandamento, nem nada do tipo. Bom, agora vamos para a parte das olheiras. Mesmo sendo um detalhe considerado feio, as olheiras são necessárias caso você queira desenhar um personagem com sono ou com burnout. Eu já vi várias pessoas só colocando uma mancha escura nos olhos e pronto, tá aí a olheira. E não é bem assim que funciona. Elas acompanham o mesmo tom de pele de seu personagem, e também não é só escurecer o tom de pele de seu personagem. Para fazer a olheira, o recomendado é você pegar uma cor muito próxima ao tom de pele do seu personagem e aí sim escurecer. Para entender melhor, dá uma olhada nessa imagem. Espero que tenha dado para entender, mas para quem não entendeu é o seguinte. Cada círculo desse representa as cores de pele, e para quem não sabe são 3 cores diferentes para o mesmo tom de pele, sendo eles base color, ou seja, cor base, as sombras e as luzes. Viu só, se escurecer a cor para fazer a sombra fica simples demais? Pois é, se você desenha e colore seus desenhos, eu recomendo fortemente o estudo profundo de teoria das cores. Ok, chegamos bem longe no assunto de olhos, né? Mas ainda falta 2 coisinhas, os detalhes e a perspectiva. Muito bem, vamos começar pelos detalhes. Nos olhos tem vários tipos de detalhes diferentes para tipos de olhos diferentes, então não vai ficar só difícil, mas como chato falar sobre todos eles aqui. Mas vamos falar de 3 que sempre me chamam muita atenção. 1. Essa linha mais para o final da linha inferior junto com os cílios é um detalhe bem diferente e isso dá um realce no olho. 2. Esse daqui puxa a parte da linha inferior do olho transformando ela em cílios, sem exagerar tanto, dando esse detalhe que particularmente é um dos meus favoritos. 3. Eu curto muito esse detalhe para desenhar personagens femininas, dando um cílio mais grosso e mais longo. Bom, dito isso, agora sim vamos para a mais temida perspectiva. Perspectiva se dá ao fato de entender as direções e a distância de um suposto objeto que esteja apontando e direcionado a um certo ponto. No caso dos olhos não é muito difícil. Em 3x4 são usadas essas grades com um espaço de um olho para o outro para ter a proporção correta. Não tem segredo em relação à perspectiva aos olhos. A galera demoniza a perspectiva por não entender e achar muito difícil, mas na real não é tão complicado. A base é você entender e estudar as grades em várias posições e perspectivas diferentes. Então minha dica é faça uma página inteira primeiro treinando olhos e depois perspectiva. Bom, chegamos no final do vídeo e se curtir não se inscreve aí, pô. Dá um trabalhão fazer esse tipo de vídeo. Mas como sempre, muito obrigado pela sua atenção e até mais.